Após o casamento de Maria Licor, devido ao tiroteio havido em Nazaré, a família Ferreira, formada de gente pacata, ordeira, que nada tinha a ver com as diabruras de Virgulino e seus irmãos, passaram a sofrer perseguições terríveis. Rapazes de Nazaré, receosos de que Lampião algum dia voltasse para um ajuste de contas, pegaram em armas para a defesa do povoado. Como Lampião não voltou mais a Nazaré, eles resolveram ir atrás do inimigo aonde ele fosse. No recente combate de Caraíbas, Lampião percebeu que havia muitos soldados nazarenos. Em represália, no dia 19 de fevereiro de 1926, Lampião lançou seus meninos sobre as fazendas pertencentes a nazarenos de destaque: Antônio Gomes Jurubeba, Ercílio Souza Nogueira, Eloy Jurubeba, Manuel Jurubeba, Militão e Abel Tomás. Os cangaceiros incendiaram casas e cercas, abateram bois a tiros, degolaram bodes nos chiqueiros, mataram até as galinhas e os cachorros. Na fazenda Genipapo de Antônio Gomes Jurubeba não escapou nem o papagaio. Em Nazaré, os moradores já estavam de prontidão, pois aguardavam a qualquer hora um ataque dos revoltosos da coluna Prestes. Fosse a coluna, fosse Lampião, fosse o diabo, em Nazaré não entrava. Os cabeças da defesa do povoado eram Antônio Gomes Jurubeba, Lúcio de Souza Nogueira, Abel Tomás, Aureliano de Souza, Davi Jurubeba, Manuel Jurubeba e João Jurubeba. Até as mulheres e as crianças se prepararam para a luta iminente. Nesse interim, Lampião foi procurado por um portador com um recado do coronel Né da Carnaúba, primo do pai de Senhor Pereira. Né da Carnaúba pedia que Lampião fosse à sua fazenda sem perda de tempo para tratar de um assunto importante de interesse do padre Cícero. Lampião suspendeu os planos quanto a Nazaré, pois tinha de atender ao amigo Né da Carnaúba e em especial ao padre Cícero, sob cuja proteção estavam vivendo seus irmãos desde agosto de 1921. Na noite de 19 de fevereiro, Lampião passou pela fazenda Lagoa de Baixo de Euclides Flor e incendiou-a, além de matar muitos animais. Ao passar por Nazaré, aproveitou para dar um susto nos moradores. De longe se escutavam as rezas das mulheres. Lampião gritou: "Não adianta rezar não, que hoje não tem reza que livre vocês da morte." Os moradores responderam com tiros. Povo valente, o povo de Nazaré. Mesmo assim, os cangaceiros incendiaram as casas de João Flor, Afonso Nogueira e Praxedes Capistrano e foram dormir na fazenda Ipueira. De lá viajaram para Carnaúba. Os nazarenos respiraram aliviados, mas nem puderam festejar. Como uma desgraça nunca vem só, no dia 21, um bando dos revoltosos de Prestes, a coluna do general Isidoro Dias Lopes, chegou a Nazaré. Os moradores, pensando que era Lampião, enfrentaram os invasores à bala. O general, que nunca vira uma resistência como aquela, resolveu cortar caminho por fora do povoado com destino à Vila de São Francisco, conduzindo alguns feridos. Na volta da Carnaúba, Lampião não tirava os nazarenos da cabeça. Só pensava em vingança. O chefe dos cangaceiros estava endiabrado. Lampião atribuía a José Saturnino e seu cunhado José Nogueira o fato de ter virado cangaceiro. Dizia que só teria paz de espírito depois que conseguisse matar José Saturnino, José Nogueira, José Lucena e Amarílio Batista. No dia 23 de fevereiro de 1926, ele chegou com seus cabras à fazenda Serra Vermelha de José Nogueira. Apresentou-se amistosamente aos moradores, dando a impressão de que se tratava de uma volante à procura de cangaceiros. Ao perguntar por José Nogueira, uma mocinha, Isabel de Luiz Preto, afilhada de Nogueira, disse que o fazendeiro tinha sido levado pelos revoltosos da coluna Prestes. Realmente, José Nogueira havia sido capturado alguns dias antes pelos revoltosos de Prestes. Eles o forçaram a servir de guia, mas já tinha sido liberado e estava ali na fazenda escondido, com receio de que outro grupo dos revoltosos aparecesse e começasse tudo de novo. Lampião matreiro disse que precisava falar urgentemente com José Nogueira para o bem dele. A garota interessou-se. "E quem é o senhor?" "Eu sou da Força de Nazaré."
e vim tratar um assunto urgente. É que se os revoltosos voltar aqui, Zé Nogueira tá frito. A menina, preocupada com a situação do padrinho, foi ao esconderijo informá-lo da presença da volante de Nazaré. José Nogueira também acreditou na história, certo de que os nazarenos, amigos de todas as horas, estavam ali para protegê-lo. Saiu do esconderijo. O pobre homem por pouco não desmaiou ao dar de cara com Lampião e seus cabras. Lampião, antegozando a vitória, perguntou: "E agora, Zé Nogueira? Será que chegou a hora de nós ajustar as contas?" E prosseguiu ditando: "Eu não disse que um dia eu te pegava? Ah, pois nunca mais você vai fazer fuxico com meu nome." O pobre fazendeiro teve força de apenas murmurar: "Agora só mesmo Nossa Senhora da Penha para me ajudar. Seja o que Deus quiser." A forma humilde e resignada como José Nogueira aceitou a situação aplacou a fúria do chefe dos cangaceiros. Os dois passaram a conversar sobre coisas do passado como velhos amigos. O aspecto físico de Zé Nogueira era de dar dó. Estava muito doente. Asmático, mal respirava. Lampião concluiu que o antigo amigo não aguentaria nem mesmo uma surra. Com voz altiva, falou para os comandados: "O homem tá mais pra morte do que pra vida. Deixa pra lá. Vambora." "Oxe, não vamos cumprir nossa tarefa não?" resmungou Antônio Ferreira. "Eu não já disse? Vamos!" falou com voz firme o rei do cangaço. A cabroeira estava se retirando, chegando no fim do terreiro quando se ouviu o estampido de um tiro. Era Antônio Ferreira que atirara a queima-roupa. No chão jazia banhado em sangue José Nogueira com o orifício na testa. Lampião, surpreendido com o ato do irmão, protestou: "Como é que você faz uma coisa dessa, Antônio? Como é que você mata um homem que já estava morto?" Antônio Ferreira respondeu com a autoridade de irmão mais velho: "Matei, tá morto. Tô satisfeito. Nós viemos aqui não foi pra isso? Ou você tá esquecido do que fizeram com nosso pai?" Dito isto, abaixou-se, tirou as alpercatas do agonizante e calçou-as. Em seguida comentou: "Tá vendo? Novinhas em folha. Era um desperdício deixar elas nos pés de um desgraçado que nunca mais vai caminhar." Durante muitos anos, o local onde Zé Nogueira foi assassinado ficou manchado com sangue nas pedras. No lugar, os filhos do fazendeiro depois fincaram uma cruz para demarcar a tragédia. O corpo de José Nogueira foi enterrado no dia seguinte do outro lado do riacho, no cemitério da Serra Vermelha. Deixou ele a viúva Francisca Nogueira de Barros, Dona Dozinha, e 7 filhos.